Nós estamos em uma série de mensagens onde nós estamos trabalhando o tema O Efeito Jesus. E ao longo de algumas semanas nós temos trabalhado em cima de histórias, de acontecimentos, de fatos, de pessoas que encontram Jesus e algo acontece na vida dessas pessoas, um efeito diferente acontece na vida dessa pessoa neste encontro com Jesus. E hoje é nossa última mensagem desta série do efeito Jesus e nós vamos falar do efeito da transformação. O efeito da transformação que precisa acontecer nas nossas vidas e essa transformação que acontece quando nós encontramos com Jesus. Nós vamos ver uma história daqui a pouco, mas antes eu queria falar que na nossa vida existem diversas transformações. Transformações psicológicas, transformações químicas, biológicas, físicas. Algumas transformações que nós conseguimos ver com os nossos olhos e a outra não. E graças a Deus que o tempo passa e Ele nos ajuda. E eu queria mostrar algumas transformações físicas que eu sofri. Eu tenho algumas fotos aí de quando eu era criança. Algumas pessoas me veem aqui na igreja e falam assim: nossa, eu lembro de você com 5 anos de idade, com 10 anos, com 15 anos. Tive o privilégio de crescer aqui na igreja, brincando, aprontando, nos corredores aqui, tomando bronca também, quando era preciso, né? E essa foto eu tinha 7 anos de idade. Tem uma foto um pouquinho depois, com 15 anos. Olha, gente, sem dar muita risada, tá? Não dei muita risada. E tem uma foto quando eu tinha 17 anos. Não quero comentários aí em cima. E sabe o que é melhor disso tudo, gente? Ainda assim, olha para a foto. Ainda assim, eu consegui casar. Olha como Deus faz milagre, gente. E com mulher bonita, hein? Casei com mulher e bonita. Que é importante, né? Essas 3 coisas. Fala para essa pessoa que está do seu lado que não casou ainda que existe esperança. Existe esperança. Deus transforma. Jesus transforma a nossa vida. Graças a Deus o tempo passa. E para falar sobre transformação, eu quero ler uma história com vocês essa noite, para nós tirarmos algumas lições, alguns aspectos dessa história, e ela se encontra no Evangelho de Lucas, capítulo de número 19. Evangelho de Lucas, capítulo 19. Nós vamos ler do verso de número 1 até o verso de número 10. Evangelho de Lucas, capítulo de número 19, versos 1 a 10, que nos conta a história de Zaqueu, um homem que teve sua vida transformada ao encontrar Jesus. Vamos ver o que aconteceu, esse efeito de transformação na vida de Zaqueu. Lucas 19, 1. Jesus entrou em Jericó e atravessava a cidade. Havia ali um homem rico chamado Zaqueu, chefe dos publicanos. Ele queria ver quem era Jesus, mas sendo de pequena estatura não conseguia, por causa da multidão. Assim correu adiante e subiu numa figueira brava para vê-lo, pois Jesus ia passar por ali. Quando chegou àquele lugar, olhou para cima e disse: Zaqueu, desça depressa, quero ficar em sua casa hoje. Então ele desceu rapidamente e o recebeu com alegria. Todo o povo viu isso e começou a se queixar. Ele se hospedou na casa de um pecador. Mas Zaqueu levantou-se e disse ao Senhor: Olha, Senhor, estou dando metade dos meus bens aos pobres. E se de alguém extorquir alguma coisa, devolverei 4 vezes mais. Jesus lhe disse: Hoje houve salvação nesta casa, porque este homem também é filho de Abraão. Pois o Filho do Homem veio buscar e salvar o que estava perdido. Feche seus olhos, abaixe sua cabeça, vamos orar mais uma vez. Senhor Deus, nós te louvamos, Pai, te agradecemos porque o Senhor é bom em todo tempo, porque o Senhor cuida de nós e pelo privilégio que nós temos de meditar na Escritura Sagrada, de tirar lições, tirar ensinamentos deste livro tão precioso que o Senhor deixou para nós,
para servir como nosso manual de fé, nossa regra de vida. Obrigado, Pai, pela Tua palavra que é revelada a nós. Abre nosso coração essa noite, para que o efeito da transformação nos alcance, assim como este efeito alcançou a vida de Zaqueu, Deus. Nós te louvamos e te agradecemos, em nome de Jesus. Amém. Uma coisa é fato, Zaqueu teve sua vida transformada, teve um encontro com Jesus e teve a sua vida transformada. E nós, como discípulos de Jesus, precisamos buscar essa transformação que deve acontecer diariamente. E para isso eu separei aqui, essa noite, 3 atitudes para transformação, 3 atitudes que Zaqueu teve e 3 atitudes que nós precisamos ter para que essa transformação aconteça também em nossas vidas. A primeira atitude para a transformação é buscar. Versículo de número 3 e 4 diz: ele queria ver quem era Jesus, mas sendo de pequena estatura não conseguia por causa da multidão. Assim correu adiante e subiu numa figueira brava para vê-lo, pois Jesus ia passar por ali. Zaqueu, ele tinha o interesse de buscar Jesus, mas ele não conseguia porque uma multidão estava à frente dele. E por que essa multidão não deixava Zaqueu passar e não conseguia passar? Nós precisamos entender quem era Zaqueu. Zaqueu, ele era um publicano, mas ele não era um publicano qualquer, ele era o chefe dos publicanos. Ele fazia parte do povo judeu, porém, ele liderava todos os cobradores de impostos. Então, ele não era uma pessoa muito querida naqueles dias. Então, ninguém ia dar espaço para que ele passasse, porque ninguém gostava dele. Há algumas semanas, houve aquele desabamento do prédio em São Paulo que pegou fogo, e o presidente Temer foi até lá e queria fazer um discurso, e ele não conseguiu porque as pessoas não deixavam com que ele falasse. Começaram a tirar coisas, e a sua segurança, a sua integridade começou a ser ameaçada. Eu imagino que, guardadas as devidas proporções, o sentimento da população com Zaqueu era mais ou menos este: de alguém que, aqui você não vai passar, aqui você não é bem-vindo, vai procurar sua turma, vai para outro lugar. Mas Zaqueu, ele queria buscar Jesus, ele queria ver, o versículo diz aqui, que ele queria ver quem era Jesus, e para isso, ele sobe na árvore. Zaqueu, buscando ver quem era Jesus, ele tinha uma necessidade, não conseguia por ser de baixa estatura, então ele sobe na árvore, ele busca uma maneira, busca uma alternativa, dá seu jeito para conseguir enxergar Jesus, para conseguir ver Jesus. Buscar. Existe uma luta de o que nós devemos fazer. Nós devemos buscar Jesus, nós devemos deixar que Jesus nos alcance. Qual é o correto? Isso parte de Jesus, isso parte de mim. Da onde que eu tenho que tirar esse pressuposto? É meritocracia, eu faço por merecer? Ou é pela misericórdia, pela graça de Deus, é pela graça de Jesus? A gente não está aqui para simplesmente discutir isso, mas para tentar conciliar essas duas coisas. Que eu não preciso ficar parado, esperando que o milagre aconteça, mas que também eu devo confiar em Jesus, confiar em Deus e confiar na vontade de Deus. Algumas semanas o pastor Rodrigo pregou aqui sobre o efeito da renovação, no texto de João, e ele falou que nós precisamos também encher os potes, para que a renovação exista em nossas vidas. E da mesma maneira, na história de Zaqueu, nós precisamos dar um jeito de subir na árvore, para buscar, para enxergar, para ver Jesus. Zaqueu, ele não tinha muito tempo. O texto nos diz, no versículo de número 1, que Jesus entrou em Jericó e atravessava a cidade. Jesus não tinha planos de ficar por ali por muito tempo. Ele simplesmente estava de passagem, estava atravessando a cidade. Mas quando Jesus vê Zaqueu, Jesus muda seus planos. Porque ele não ia mais simplesmente passar por aquela cidade. Zaqueu foi enxergado por Jesus, foi notado por Jesus, porque ele buscou. Porque ele buscou. Isso não quer dizer que o mérito está em Zaqueu, mas ele não ficou ali parado esperando que Jesus falasse assim: sai da frente, todo mundo sai da frente, estou procurando um tal de Zaqueu. Cadê? Tem algum Zaqueu aí? Fiquei sabendo que ele é baixinho. Não. Zaqueu colocou-se em uma posição de busca a Deus.
E as religiões, elas nos trazem isso. Todas as religiões nos trazem uma busca. Todo mundo procura uma religião porque quer buscar algo maior, quer buscar algo divino, quer buscar a salvação. E cada religião oferece uma saída. Tem religiões que você tem que fazer caridades, tem religiões que você tem que se autoflagelar. E a maravilha do Evangelho de Jesus é que Jesus que faz por nós, é Jesus que nos alcança. Jesus, ele nos alcança. Mas para que ele nos alcance, nós precisamos estar de coração aberto e dispostos a recebê-lo. E a nossa busca tem que ser uma busca verdadeira, uma busca sincera. Hoje nós somos a geração que busca respostas de maneira rápida, de maneira prática. A geração do Google, onde encontramos todas as respostas no Google. E quando eu falo que nós somos essa geração, nós, não é só quem tem 10 anos, 15, 20, não. Hoje essa tecnologia alcançou todo mundo. Quando você tem alguma dúvida, você vai e procura no Google, como eu faço isso? Essa semana eu queria fazer um purê de abóbora. Nunca tinha feito um purê de abóbora e deu na minha cabeça, vou fazer um purê de abóbora. Onde eu fui procurar? No Google. Porque, teoricamente, o Google nos traz todas as respostas. Mas as respostas para a nossa vida estão em Jesus. As respostas para a nossa vida, para os nossos dilemas estão em Deus. E Deus deixou um livro, que é a Bíblia Sagrada, como o nosso manual. E a nossa busca deve ser nas Escrituras Sagradas. Nós como cristãos, nós que já entendemos a palavra de Deus, nós sabemos que está aqui, então nós precisamos buscar aqui. Zaqueu, ele ainda não era convertido, ele não tinha Jesus no seu coração, não tinha a transformação na sua vida. E ele buscou Jesus. Quanto mais nós, que já o conhecemos e sabemos que aqui estão as respostas. Eu me lembro quando era criança, que todos os dias, cerca de 8, 9 horas da noite, meus pais reuniam a família, eu, meu pai, minha irmã e minha mãe, e nós sentávamos na sala para ler a Bíblia, e nós líamos ali algum versículo da Bíblia, e conversávamos um pouco sobre aquilo. E para uma criança, às vezes não é tão atrativo, não é tão legal alguma história assim, mas meus pais tentavam dar um jeito e eles faziam uma brincadeira chamada espada no ar. Nós colocávamos a Bíblia para cima e alguém falava um versículo e quem achasse aquele versículo primeiro ganhava pontos e assim ganhava aquela brincadeira. Meus pais estavam tentando incutir na minha mente, colocar dentro da minha cabeça, dentro do meu coração, que quando eu precisar de uma resposta para a minha vida, eu preciso buscar nas Escrituras Sagradas. Porque ali vão estar respostas para os meus dilemas, para as minhas necessidades. Os princípios que eu preciso ter para a minha vida ser norteada estão na Bíblia Sagrada. E tem um versículo que está lá em Deuteronômio, você não precisa abrir, mas eu vou ler aqui para você. É um versículo que fala bastante sobre isso. Deuteronômio 6, do versículo 5 ao versículo 9. Depois você pode conferir na sua Bíblia. Diz o seguinte: ame o Senhor, o seu Deus, de todo o seu coração, de toda a sua alma e de todas as suas forças. Que todas essas palavras estejam em seu coração. Ensine-as com persistência a seus filhos. Converse sobre elas quando estiver sentado em casa, quando estiver andando pelo caminho, quando se deitar e quando se levantar. Amarre-a como um sinal nos seus braços e prenda na testa. Escreva nos batentes das portas de sua casa e em seus portões. Nós precisamos ter a Bíblia na nossa mente, no nosso coração o tempo todo. Ao deitar, ao levantar, amarra na testa, escreve na porta, gruda na geladeira, põe no espelho do banheiro. Para a Bíblia Sagrada está no nosso coração, pois é ali que nós devemos buscar as respostas que nós procuramos. É na Bíblia Sagrada que nós precisamos buscar as respostas que nós procuramos. Zaqueu buscou em Jesus, ele foi notado por Jesus. E aí entra a segunda atitude para transformar. A segunda atitude para transformar que Zaqueu teve foi a atitude de receber. Zaqueu buscou e Zaqueu recebeu. E essa atitude está no versículo 6
Diz o seguinte: então ele desceu rapidamente e o recebeu com alegria. E tem dois momentos no versículo 6 que eu quero destacar, que me saltam aos olhos, que são bem interessantes. Desceu rapidamente e recebeu com alegria. Zaqueu, ele busca Deus, e quando ele é notado ali por Jesus, ele tem duas atitudes que são atitudes excelentes, que é descer rapidamente e receber com alegria. Quantas vezes nós buscamos Deus, buscamos na Bíblia, buscamos até da maneira certa, mas quando a resposta de Deus vem para nós, Deus fala assim, desce, eu vou para sua casa hoje, e a gente vai fazer isso, e a sua vida precisa acontecer isso, não Deus, assim não, melhor não. Melhor procurar um outro jeito, né? Uma outra maneira, porque assim vai ficar meio complicado. Zaqueu, quando ele é notado, ele desce depressa e recebe Jesus com alegria. Nós precisamos receber tudo aquilo que Jesus tem para nós. Nós precisamos receber tudo aquilo que Deus tem preparado, porque nós sabemos que a vontade de Deus é boa, perfeita e agradável. Mas se essa vontade de ser boa, perfeita e agradável, não significa que vai acontecer tudo da maneira que a gente quer. Quando isso acontece com Zaqueu, quando ele recebe Jesus depressa e com alegria, as pessoas começam a falar, as pessoas começam a criticar. Fala, mas Jesus vai jantar na casa de um pecador, de um publicano? Ele vai jantar na casa desse cara. E é interessante a atitude de Zaqueu. Ele responde a Jesus, quando ele vê essas pessoas criticando, ele tem uma resposta rápida para Jesus. Ele diz lá assim, versículo 8: mas Zaqueu levantou-se e disse ao Senhor: olha, Senhor, estou dando a metade dos meus bens aos pobres, e se de alguém extorquir alguma coisa, devolverei 4 vezes mais. Ele não espera Jesus nem falar nada. Ele não espera Jesus falar assim, Zaqueu, você precisa fazer isso, isso e isso. Ele recebendo Jesus, ele já sabe que ele precisa de uma mudança de vida, que ele precisa de uma transformação. E de fato, quando alguém recebe Jesus, quando alguém tem um encontro com Jesus verdadeiro, essa pessoa não permanece igual. Ela tem a vida mudada, ela tem a vida transformada. Essa transformação, ela precisa vir de ambas as partes. A Bíblia nos diz lá em Apocalipse 3:20, Jesus diz, eis que estou à porta e bato, aquele que abrir, entrarei, cearei com ele e ele comigo. Ambas as partes, Jesus batendo na porta. Eis que estou à porta e bato. Quem tem que abrir a porta? Somos nós. Nós que precisamos abrir a porta para receber Jesus. Assim como Zaqueu fez. Zaqueu recebeu Jesus e teve sua vida transformada. Isso a partir do recebimento. Existe um ditado que diz, todo mundo é filho de Deus. Vou fazer isso, afinal também sou filho de Deus. Afinal, todo mundo é filho de Deus. Esse ditado não é um ditado verdadeiro, é um ditado fake, é falso. Porque a Bíblia nos diz lá em João, capítulo 1, versículo 12. A todos quantos o receberam, deu-lhes o direito e o privilégio de serem chamados filhos de Deus. O privilégio de ser chamado filho de Deus. Mas isso acontece aos que creem e que recebem Jesus como Senhor e Salvador da sua vida. Se você não receber Jesus como Senhor e Salvador, você pode buscar, Jesus pode ir para sua casa, querer jantar lá, mas se você não abrir a porta e não falar assim, Jesus, eu te recebo, não vai adiantar de nada. Nada, nada, nada. Zaqueu ele busca, Zaqueu ele recebe. E nós precisamos ter uma terceira atitude para a transformação, assim como Zaqueu teve, que é a atitude de se deixar transformar. Zaqueu ele se deixa ser transformado. E eu quero destacar aqui, quando nós
aceitamos a Jesus, quando alguém entende o Evangelho, quando alguém tem um encontro com Jesus e essa pessoa muda de vida, aparentemente, quando nós olhamos, existem 3 tipos de transformação à vista dos nossos olhos. Primeiro é uma transformação radical. Um exemplo é um traficante, um assassino, um bandido, uma pessoa que mata pessoas, vai e entrega sua vida para Jesus. Ela entende que ela tem que abandonar tudo aquilo de ruim que ela fazia. E nós vemos uma transformação. É muito visível essa transformação. A pessoa não mata mais, ela muda totalmente seu comportamento. Transformação radical. Uma transformação parcial é de alguém que tem uma vida mais ou menos correta perante a sociedade. Às vezes sonega o imposto, faz alguma coisa assim, mas ela não faz nada para prejudicar alguém intencionalmente. E essa pessoa aceita Jesus, muda seu comportamento de forma parcial, e isso é parcialmente visível aos nossos olhos. E tem uma terceira conversão, uma terceira transformação que aparentemente nós nem vemos. Que é uma pessoa que faz tudo da maneira correta, é uma pessoa boa, que ajuda o próximo, uma pessoa cordial, que cumpre com todos os seus deveres, mas falta uma coisa para ela: Jesus. Ela não tem a vida transformada por Jesus. 3 níveis de transformações aparentemente dos nossos olhos. Mas na verdade esses 3 tipos de transformações são radicais. São transformações radicais. Por quê? Por mais correta e honesta e boa que a pessoa seja, se ela não tem Jesus, ela está indo em direção ao inferno. Se a pessoa não tem Jesus, não interessa o quão boa ela seja, quão agradável, cordial, aquela pessoa que você gosta de estar junto, se não tem Jesus, ela precisa de uma transformação radical, que é a transformação que tira ela da morte e conduz para a vida. Transforma tristeza em alegria, morte em vida. A Dinamarca é um país que quase não tem violência, não tem assalto, o nível de assassinato é muito pequeno. Isso quer dizer que todo mundo lá está salvo e vai para o céu? Não. Só aqueles que de fato entenderem o Evangelho e se deixarem transformar. Com Jesus no coração, partindo da morte para a vida. Zaqueu, ele passa por algumas transformações. E eu gostaria de destacar aqui algumas transformações na vida de Zaqueu. Primeiro, ele passa por uma transformação familiar, versículo número 9. Jesus lhe disse: hoje houve salvação nesta casa. Quando alguém encontra Jesus, quando alguém encontra o Evangelho e tem sua vida transformada, essa pessoa também contagia o ambiente em que vive. O ambiente ao seu redor, as pessoas na sua casa. É muito comum adolescentes virem falar comigo, falam: Lucas, eu quero ir na igreja, eu quero ir no virada, quero ir para a célula, mas meus pais não deixam, o que eu faço? E agora? Eu digo assim: não vai, obedece seu pai, obedece sua mãe. Não, mas não é justo isso. Eu falei: eu sei que não é justo, eu também acho. Mas você obedecendo seu pai, obedecendo sua mãe, eles vão começar a ver uma diferença na sua vida. E vão começar a notar que esse Jesus que você está falando que está encontrando na igreja, na célula, está começando a mudar a sua vida. Está começando a mudar a sua vida. E pode ser que demore, mas a semente está sendo plantada. A semente está sendo plantada. E quando a gente planta a semente, às vezes a gente até esquece que plantou uma semente. Essa semana eu recebi uma mensagem no meu celular que me deixou muito feliz, de um homem que eu atendi. Ele mora em uma cidade próxima ao Paraná, e ele estava com problema com drogas, e uma amiga dele que me conhecia falou: eu preciso que você converse com ele. Eu falei: traz ele aqui. Eles viajaram quase 100 quilômetros, e eu conversei com ele uma vez só. Ele estava muito envolvido com cocaína, e eu orei com ele, conversei com ele, e ele disse que não tinha uma Bíblia, e eu peguei e dei uma Bíblia para ele. E depois de 3 anos, ele me mandou uma mensagem essa semana, falando que por muito tempo ele permaneceu no vício, mas ele saiu da clínica de recuperação e está 3 meses limpo, e me mandou uma foto da Bíblia. Dizendo que com aquela Bíblia, ele entendeu o Evangelho e teve a vida transformada.
E ele fez um vídeo tocando violão de uma música que ele compôs, agradecendo a Deus pela transformação que houve na vida dele. E da mesma maneira, na semana passada, uma adolescente que a mãe e o pai não deixavam ela vir à igreja, ela me mandou uma mensagem muito feliz dizendo: Lucas, essa semana não sou eu vou na igreja como minha mãe disse que vai comigo. É a transformação que acontece, e a transformação, quando ela atinge a nossa vida, ela tem que atingir aqueles que estão em volta de nós. Zaqueu passa por uma transformação, e essa transformação atinge aqueles que estão na sua casa. Zaqueu passa por um outro tipo de transformação, que é a transformação social. Zaqueu, ele tem uma transformação na sua vida social. Ele era o chefe dos publicanos. Ele tinha muitas posses, porque Jericó era uma rota comercial muito movimentada e passavam por ali produtos muito valiosos. Então, a coleta de impostos ali era muito alta. A coleta de impostos que chegava a ele. Então, ele tinha uma condição financeira muito boa. Mas quando ele encontra Jesus, e as pessoas começam a falar dele, e imediatamente acontece uma transformação. E ele diz: Senhor, eu estou dando metade do que eu tenho aos pobres. Se de alguém eu extorquir alguma coisa, eu vou dar 4 vezes mais. E quando ele diz 4 vezes mais, ele está fazendo uma referência à lei mosaica que está lá em Êxodo, que diz que quando alguém defrauda, alguém precisa restituir essa pessoa 4 vezes mais. E ele estava disposto, Zaqueu estava disposto a abrir mão de tudo que ele tinha, porque esse encontro que ele teve com Jesus fez com que ele entendesse o evangelho verdadeiro. Hoje nós ouvimos por aí na televisão, nas mídias, dizer o seguinte: você precisa entregar sua vida para Jesus, porque aí você vai ser bem sucedido financeiramente. Porque quando você entregar a sua vida, você não vai ficar doente, seus problemas vão acabar, sua vida vai melhorar muito. Ou seja, você aceita Jesus e fica rico. Enquanto o evangelho diz ao contrário: Zaqueu aceita Jesus e doa o que tem. É uma lógica invertida do evangelho, porque Zaqueu entende que eu já tenho Jesus, agora eu não preciso de mais nada. Eu ter Jesus na minha vida é suficiente. É o que Paulo diz, que o pastor Evandro citou aqui agora há pouco. Eu sei viver feliz e contente em toda e qualquer situação, tendo muito e não tendo nada, tendo saúde e estando doente. Eu posso enfrentar qualquer coisa naquele que me fortalece. A lógica do evangelho é meio até difícil de compreender, assim, humanamente falando. Nós, com o nosso coração amargurado, o que a gente quer que aconteça? Quando a gente vê um político roubando, um político corrupto, a gente fala assim: eu quero mais que apodreça na cadeia. Eu quero mais que fique lá mesmo. Que se dê mal. Que pague por tudo que fez. Isso é justo, isso é justiça. Eu não estou falando que não tem que acontecer. A lei prevê. Porém, eu ficaria muito mais feliz, e nós deveríamos ficar muito mais alegres, contentes, se acontecesse essa transformação que aconteceu na vida de Zaqueu, sem ninguém falar nada, sem ninguém dizer nada. Fala assim: eu vi a burrada que eu fiz, então aqui estou dando metade de tudo que eu tenho, e do que eu roubei eu vou devolver 4 vezes mais. Seria maravilhoso se isso acontecesse. Transformação. Nós estamos vivendo uma realidade no nosso país que é chocante. E assim, hoje à tarde eu assisti a televisão e eu fiquei chocado por uma diferença de realidades. Teve 2 coisas que tomou conta da mídia hoje: a greve e a viagem da seleção brasileira para a Inglaterra. Parece que são 2 mundos diferentes, que as pessoas estão vivendo em 2 mundos completamente opostos. Nada contra futebol, gosto de futebol, mas parece que não encaixa. Não encaixa. Jogadores chegando de helicóptero, um por um, chegando de helicóptero, e pessoas paradas há dias, nas ruas, nas estradas, buscando um país melhor, buscando uma situação melhor, buscando uma transformação para a nossa nação.
Mas para que exista uma transformação, precisa existir a cruz de Jesus. Porque não existe transformação, não existe salvação, não existe nada sem passar pela cruz de Jesus. E essa transformação precisa partir de nós, da nossa vida. Eu não estou dizendo que vai ser fácil, que vai ser simples, que vai ser tranquilo. Porque não foi, eu tenho certeza que Zaqueu continuou tendo lutas diárias e precisando mudar seu comportamento diariamente. Eu tenho certeza que você vai sair daqui e amanhã o pecado vai bater na sua porta. Você vai ser tentado pelo pecado. E invariavelmente, uma hora ou outra, você vai cair, eu vou cair. Porque nós somos pecadores. Por isso que nós precisamos passar por essa transformação todos os dias. O encontro com Jesus precisa ser diário. Porque nós somos pecadores e necessitamos da graça e da misericórdia de Jesus na nossa vida. E quando a gente encontra Jesus diariamente, a gente não consegue permanecer igual. E a gente quer viver para esse Jesus que é maravilhoso. Hoje pela manhã, quando eu vinha para a igreja, aconteceu um negócio que eu achei assim, sensacional. Eu parei no semáforo e veio uma pessoa me entregar um folheto, 8 horas da manhã. E eu não gosto de pegar esses folhetos, mas eu sempre abro para conversar com a pessoa, assim. E eu abri o vidro e falei assim, eu não quero folheto não, mas bom trabalho aí, Deus abençoe. Ela falou, pega um folheto para me ajudar. Falei, se eu pegar, eu vou estar ajudando você? Falei assim, vai. Falei, por quê? Porque aí você vai pegar o folheto, eu vou acabar meu serviço mais rápido e eu vou embora. Assim que eu acabar meu trabalho, eu vou embora. Falei, me dá logo 2, 3 então. Ela falou assim, não, eu vou, um só você já me ajuda, porque eu faço o meu trabalho da maneira certa. Porque eu quero a transformação do meu país. Eu estou vendo as pessoas lá. E se eu não fizer minha parte, o que vai adiantar? Olha que exemplo. Que exemplo sensacional de transformação. De fazer a sua parte. E nós ficamos cobrando das pessoas, cobrando de políticos, cobrando de autoridades. E a nossa parte de se deixar ser transformado cada dia. Eu não estou dizendo que você vai ter a vida perfeita, que você vai ser o santo dos santos, porque na vida real eu sei que não é assim. Eu sei que amanhã no trabalho vai ter alguém enchendo o seu saco. Eu sei que amanhã você vai brigar com alguém. Eu sei que quando você chegar na sua casa, talvez você vai se desentender com a sua esposa, com o seu marido, com seus filhos. E a vida não vai ser uma perfeição porque você entregou sua vida para Jesus. A gente vai passar por muita coisa. Só que nós precisamos se deixar ser transformados por Jesus a cada dia. Ter atitudes como Zaqueu teve, de buscar, receber e se deixar ser transformado. Porque senão pode ficar caminhoneiro lá parado 50 anos naquela rodovia, pode ficar sem gasolina, pode virar do Walking Dead o Brasil, que nada vai mudar, se não partir de nós a transformação através do Evangelho de Jesus Cristo. É a única maneira do nosso país ser transformado. É a transformação interna, minha transformação, através do poder de Jesus Cristo. Não existe outra saída, não existe outra maneira, não existe outro jeito. Precisamos nos voltar para o Evangelho verdadeiro, Evangelho puro, simples, como ele é. Não do nosso jeito, não do meu jeito, não do seu jeito, mas do jeito que Jesus quer que aconteça.